Nós vamos conversar através de videochamada com a secretária de Saúde aqui do município de Andradas, a Josiane Dias. Josiane, muito obrigado por atender a nossa equipe. Nós estamos vivendo um momento complicado. Poços de Caldas, nesse final de semana, os números aumentaram nas unidades de UTIs, beirando aí quase 100%. Hospitais em Poços de Caldas já chegaram a 100%. Como vocês, gestores de saúde, estão analisando esse momento? Importante mesmo a gente colocar sobre esse ocorrido, né, do final de semana. Desde sábado a gente está muito atento com essas questões da ocupação de leitos, né, em Poços. Eles têm nos mantido informados o tempo todo. Nós estamos mesmo com 100% de ocupação no Hospital Santa Lúcia, na Santa Casa, e nos hospitais particulares também, de Poços, tanto Unimed quanto o Hospital Poços de Caldas. Então, não tem outro jeito a não ser a população também se conscientizar, nos ajudar, porque, assim, está muito difícil o momento é ruim e todos têm que ajudar, não tem outro jeito, né? A gente vê pelo final de semana que a gente bate com fiscalização, mas mesmo assim a população ainda não adere ao uso de máscara, às questões preventivas, né, de não aglomeração. Então, cada dia está ficando a situação pior e a população não se conscientiza disso. É aquela história que o Mandurinha sozinho não faz verão. Então, se todos não ajudarem, nós vamos ter muito problema de agora em diante, né? Por mais que a Santa Casa de Andradas já tem um plano de contingenciamento em relação aos leitos, né, para a gente dar um suporte para o paciente, mas um momento vai saturar tudo, e aí o paciente nosso vai ter que ser transferido para onde houver leito a nível Brasil, né, não é a nível regional. Esse problema nós estamos enfrentando desde a semana passada, já, né, com as micros de Itajubá e Pouso Alegre, que já estão com esse problema há dias. Para vocês terem noção, Pouso Alegre está com 115% de ocupação, até leitos de centro cirúrgico, as salas cirúrgicas estão sendo utilizadas para usar para esses pacientes que dependem de intubação, então deixando um mínimo de sala só para as emergências. E aí a população ainda não entende, a gente colocando essas situações e a população não colabora. Infelizmente, nós precisamos agora de atitude por parte da população, porque nós estamos no caos do problema do Covid, né? Todo mundo tem que ter essa consciência momentânea, que se nós restringirmos por uns dias, né, nós conseguimos baixar um pouco o número de casos positivos de Covid, e quando a gente baixa os números positivos, consequentemente, a gente baixa a taxa de ocupação de leitos dos pacientes que complicam. E lembrando também que nós estamos com muita dificuldade dos nossos próprios funcionários da saúde, que a gente está tendo afastamento também por exaustão de trabalho, né, porque muitas vezes esses funcionários eles estão dobrando carga horária devido à demanda que temos. As pessoas talvez não entendem, mas a Santa Casa tem atendido um grande número de pacientes, não só a Santa Casa, quanto a rede municipal de saúde, tá? Nós temos o ambulatório Covid, que tem demanda todo dia de paciente atendido, o pessoal da ESF, né, que seria lá do Horto, do Mantiqueira e do Rio Negro também, com atendimento exclusivo de Covid, e todos esses locais com muita demanda de atendimento. Então, se as pessoas não colaborarem e permanecerem em casa quando possível, né, deixar de aglomerar aos finais de semana com as festinhas de finais de semana e não usar das medidas preventivas, que seria a higienização de mão e máscara, não tem o que vai conter a pandemia. Vai ser cada dia pior. Nós precisamos muito da ajuda da população. A população tem que pôr a mão na consciência e falar, nós temos que fazer um pouquinho, porque não tem serviço público que vai conseguir dar conta desse número de pessoas contaminadas podendo ter agravamento. O agravamento, João, é muito importante colocar que não é mais só de idosos, não, tá? A gente está com um perfil aí de adultos, jovens, né, entubados, né, e indo a óbito. Então, as pessoas podem parar de achar que o jovem não pega, a criança não pega. Nós temos casos de óbito de crianças na região, né, de Pouso Alegre,
já soube de um caso em Mogi Guaçu também, então acho que está na hora da população nos ajudar, conscientizar, porque a situação não está para brincar, a situação está para a gente ter consciência e cada um fazer um pouquinho, fazer a sua parte. Você falou de cada um fazer a sua parte, a gente recebeu inúmeras reclamações desse final de semana de movimentos em praças, em diversos setores aqui da cidade. Isso é muito perigoso. A prefeitura vai adotar alguma medida mais restritiva em relação a isso? Ô, João, a questão da fiscalização, a gente tem feito assim, o possível, o dia inteirinho a gente tem denúncias, certo, sobre aglomerações, né? E por mais que a gente tenha quantitativo de pessoas para fiscalizar, a gente não dá conta de fiscalizar tanta gente não aderindo às medidas restritivas. Então, se a população não ajudar, nós não vamos conseguir nenhum tipo de melhora. A questão é essa, pode ter 40 mil fiscais que se não tiver compreensão por parte do povo, nós não conseguimos fazer fiscalização efetiva em todos os locais, né? Então, não dá para entender o que ainda a população não entendeu. Não é momento de ir na praça, a gente foca tanto a praça, não é momento de fazer reunião familiar. Hoje, o que a gente tem visto dentro da epidemiologia é literalmente isso. Há uma família, um contaminado de uma família, vem 5, 6, 7 pessoas contaminadas da mesma família. E sempre com agravo de 1 ou 2 desses familiares. Então, nem com a família dá para se fazer encontros familiares. É momento de restrição. E as pessoas não compreendem a nossa solicitação. Então, assim, é uma questão assim, de consciência, passou da hora da gente implorar. O profissional de saúde agora implora porque as pessoas fiquem em casa. Eu recebo mensagem de médicos, eu recebo mensagem das meninas do monitoramento, assim, ó, os números só aumentam e as pessoas não colaboram, assim, porque todo dia nós temos denúncia da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, quando temos na madrugada, em relação de pessoas que não colaboram. E aí, se não houver colaboração, provavelmente, se os números aumentarem e a gente entrar numa situação de caos, né, que já estamos à beira desse caos, infelizmente as medidas terão que ser mais restritivas ainda. Josi, só para o pessoal em casa entender, vocês têm, aqui em Andradas tem 11 leitos de retaguarda, esses leitos começaram a funcionar que dia e no prazo curtíssimo de tempo já deu 6 pacientes? 6 pacientes, exatamente isso. Nós estamos com 6 pacientes de momento internado e a população tem que ter consciência em relação a isso. São pacientes moderados, pacientes que têm condição de ser tratados aqui em Andradas, tá? E nenhum desses estão precisando de UTI, mas são pacientes que estão usando os leitos COVID. Então, as pessoas têm que ter ciência em relação a isso, né? Que é rapidinho para encher um hospital. Se você abrir 20 leitos abre rapidinho, você tem pessoas ocupando esses leitos. Então, acho que é essa falta de conscientização da população que nós estamos tendo tanto problema em relação ao agravamento da doença, né? Que a gente precisa ter cuidado. Nós começamos, esses leitos já estão desde o início do mês lá conosco, né? A gente utiliza ele como isolamento de Covid. Nós fizemos um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal, passando um recurso para a Santa Casa, a Prefeitura, para ter médico, né, para assistir esses pacientes, que são médicos da clínica médica, mas atender o pronto atendimento com médico exclusivo de Covid. E então a gente já tem utilizado ele há mais de um mês. Vai dar um mês agora, mais ou menos. E com, né, esses hospitais com 100% de ocupação, nossos leitos aqui também estão enchendo, né, com esses pacientes moderados, porque antes esses iam para Poços, ficavam na enfermaria Covid em Poços, e agora eles estão permanecendo aqui conosco. Hoje, a Prefeitura tem testes para fazer na população? Como está esse trabalho? A questão do teste é o seguinte, né? No sábado nós já recebemos uma quantidade de teste para utilizar, né, em pacientes que estão no monitoramento, suspeitos de Covid, é o teste de antígeno. Este teste agiliza, né, o diagnóstico de pacientes para que não tenham que aguardar muito tempo esperando o teste rápido, né, ou o PCR. Então, foi com o intuito mesmo de facilitar o trabalho,
né, tirando as pessoas o mais rápido possível de monitoramento e facilitar o trabalho das meninas que estão em monitoramento, visto que a nossa demanda cresceu demais. Hoje, para você ter ideia, a gente está com mais de 400 pacientes em monitoramento e ainda fica falho a questão de monitorar os pacientes devido à grande demanda que nós temos. Então, o teste começa a ser utilizado a partir dessa semana, e para facilitar exatamente, né, e tirar aquele que não é positivo do monitoramento, dando também condição da pessoa retomar suas atividades diárias. Hoje, a vacinação continua em Andradas? Continua, essa semana recebemos mais vacinas, tá? A gente já recebeu um ofício da regional, provavelmente a gente busque amanhã, então quarta, quinta e sexta provavelmente a gente já tem vacina, depende do quantitativo de doses que vem. Essa quantidade ela é repassada para nós bem no horário que nós vamos buscar a vacina em Pouso Alegre, mas provavelmente a gente já consiga fazer essa semana, né, de 75 anos mais. A gente já fez 78 e 79, então vai ser o próximo chamado agora 77, 76 e depois 75. Isso vai depender do quantitativo de doses que vier. E já vi uma publicação do Zema, e quando ele faz esse tipo de publicação, logo a gente tem o retorno, que já vão estar chegando as vacinas de 70 a 74. Então, acredito que de agora em diante, a frequência da vacinação semanal vai ser assim, praticamente toda quarta, quinta e sexta, que geralmente as doses chegam para nós na terça-feira. Então, acredito que a gente está num caminho bom em relação à vacina, já está vindo com maior frequência e com maior quantidade, né? Então, agora é aguardar, porque eu acho que o que nós temos hoje, né, de certo em relação ao Covid é a vacinação. Então, que os idosos não deixem de vacinar. Isso é muito importante, né? Perder o dia da vacina, que foi o chamado, né, com a idade, não tem problema. Ele pode ir lá, a partir do momento que a idade que foi chamada, ele não conseguiu ir para fazer a vacinação, ele pode ir até o materno, que nós vamos fazer a vacina ou no outro dia de campanha, tá? O que a gente não consegue fazer é abaixo da idade que foi chamado para vacinação. Então, nós vamos fazer também na próxima semana, a gente já estava pensando em fazer buscar esses pacientes das idades de 75 a mais, que não foram vacinados, se a gente conseguir terminar essa semana, para a gente fazer uma repescagem daqueles que ainda não foram vacinar. Embora a gente está tendo uma adesão ótima em relação à vacina, então está tendo bastante sucesso, a população tem procurado e a gente está conseguindo suprir essa questão da vacina de doses em relação ao quantitativo de pessoas que procuram. Josi, falando ainda sobre vacina, zona rural, pode acontecer aquela campanha que vocês viam nos bairros, ou isso não deve acontecer? Não, vai acontecer sim, tá? O que a gente vai fazer com a zona rural? A gente está esperando um maior número de idade para poder vacinar, e aí a gente vai e faz no contexto geral de todos. Então, aqueles que não conseguem vir até a cidade para vacinar, eles podem ficar tranquilos que nós vamos até a zona rural da mesma maneira que estamos indo na casa de pacientes que são debilitados, acamados, e estamos fazendo a vacina na casa, na residência, tá bom? Josi, eu queria agradecer a sua participação, só lembrando que a Josi nos atendeu com uma videochamada, ela está em casa, por isso ela está sem máscara, está no seu ambiente doméstico, seu ambiente em casa. Muito obrigado por nos atender, trazer essas informações para a comunidade e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou à disposição, tanto de vocês quanto da comunidade. Se tiver dúvida, quiser nos ajudar em relação, né, a esse impasse que nós estamos tendo agora de momento do Covid, nós estamos aí abertos, né, para sugestões, ajuda em relação a questões de denúncia, aglomerações, o que a população precisar. E eu acho que juntos a gente consegue fortalecer para que logo a gente resolva esse problema. Mas tem que ser juntos, porque sozinhos ninguém vai conseguir nenhuma melhora em relação a números, né? A gente fica um pouco preocupada, não é um pouco, até bem preocupada em relação às pessoas que não aderem nada do que a gente pede, e esse leva para muitos outros. Então, a gente volta a focar na questão da conscientização da população, o quanto é importante cada um fazer a sua parte, cada um cuidar de si. Se cada um cuidar de si, a gente vai ter bom resultado.